Nós vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, é segundo livro de Reis, capítulo 4, tá? Eu estava ali pensando como Deus é lindo. A palavra de Deus, ela é apaixonante. Quem esteve aqui na quarta-feira, nós trouxemos aqui um convidado, um querido nosso aqui, pastor Igor, quem ministrou, e ele ministrou em cima desse texto. E por que eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela é apaixonante? Porque é possível você participar de uma conferência bíblica, por exemplo, 3 dias consecutivos, de manhã, à tarde e à noite, então seriam 9 cultos, né? E você ouvir os 9 pregadores ministrando o mesmo texto bíblico, e Deus falaria com você de formas diferentes, e todas as formas alcançaria o seu objetivo. E eu me debrucei, enquanto ouvi a ministração na quarta-feira, o Senhor iluminou algumas verdades que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite, sobretudo porque hoje é culto da família. Então, se é um culto da família, logo eu quero direcionar a palavra que o Espírito de Deus colocou ao meu coração para a sua casa, para a sua família, para você. Aleluias! Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Pai, é a tua palavra que nós lemos. Eu creio que ela é poderosa, é eficaz, é cortante, é penetrante para discernir, Senhor, o que cada mente, cada coração nesta noite está pensando, está desejando, e que o Senhor possa vir ao encontro através da tua palavra às nossas necessidades, e que elas sejam supridas pela fé, pela confiança plena que nós temos na tua palavra, que produz milagres na nossa vida. Quem crê assim diz amém. Amém. Assente-se, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer um pedido. Se você tem o hábito de fazer anotações, dá um relógio aí só para eu controlar, ou um celular, porque aquele relógio ali eu acho que ele não quer colaborar conosco. Eu quero, amados, que... Aleluias. Eu gostaria de lhe pedir muita atenção, e se você tem o hábito de anotar, anote, porque eu quero falar algumas verdades que daqui a algum tempo ela ainda estará vigente para abençoar a sua vida. E às vezes a gente anota num papelzinho, não vejo nada de mal nisso, eu gosto de fazer isso, mas há alguns que anotam no rodapé, nas laterais, onde há espaço, em lugares de anotação na Bíblia, e não vejo nenhum problema em fazer isso.
O problema é que quando a gente anota num pedaço de papel, aí acaba o culto, aí a pessoa coloca lá no porta-luvas do carro, a senhora vai colocar dentro da sua bolsa, e aí daqui a 2 anos, imagine, você vai fazer uma faxina na sua bolsa, e lá você vai encontrar exames, vai encontrar receitas, vai encontrar... As irmãs estão rindo, mas eu já percebi que toda mulher tem uma bolsa de estimação. Ela pode ter várias bolsas lá dentro do armário, mas ela faz questão de usar sempre aquela. Aí quando vai tirar algumas coisas daquela para colocar na outra, é tanta coisa que dá tanto trabalho que acaba desistindo e só transfere de uma bolsa para outra. E aí daqui a 2 anos, 3 anos talvez, vai fazer uma faxina, aí a senhora vai jogar fora o exame médico, a receita e com certeza a anotação que você fizer também hoje aqui nesta noite. E devo lhe lembrar que o exame médico tem prazo de validade. Aquela receita, talvez, né? Ou aquela nota fiscal que você comprou há algum tempo, já não tem nem valor. Enfim, mas o que você vai receber, vai ouvir hoje, isso daqui a 20 anos vai valer do mesmo jeito que vale hoje. Porque a palavra do Senhor, ela é atual. Nós precisamos dela a cada dia. Amém? Muito bem, eu quero falar nesta noite sobre famílias com problemas. Alguém diria, pastor, então eu posso me levantar e ir embora porque a minha família não tem problema. Mas eu insisto em dizer, não em tom profético, mas para afirmar que toda a família tem problema. E a análise que eu quero fazer desse texto hoje é sobre milagres de Deus na tua casa. Você acredita que há milagres de Deus para a sua casa? Muito bem. Toda casa, e quando eu digo toda casa, eu quero dizer toda pessoa, todo ser humano, toda família precisa de um milagre em alguma área da sua vida. Alguns vão precisar de milagre para estabelecer, para organizar, para dirigir. Mas o fato é que todos nós, na nossa casa, precisamos de um milagre. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto que nós acabamos de ler é que toda a família tem problema nesse caso, ou seja, no caso desta mulher que nós acabamos de ler, nós percebemos que ela tem problemas em pelo menos 3 áreas na vida dela. Em primeiro lugar, você vai perceber que ela tem problemas de ordem emocional. Observe o texto que nós acabamos de ler. Das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, olha como ela inicia o diálogo com o profeta. Meu marido, teu servo, morreu. E aí eu te pergunto, estaria ou não estaria com algum problema de ordem emocional? Claro, porque o homem da vida dela, o amor da vida dela, sabe-se lá há quanto tempo, morrera. Então esta mulher está viúva, desprovida do recurso para o seu sustento, talvez, e ela está também com o seu coração muito dolorido. E se você observar no contexto de Israel, quando uma mulher não respondia por si mesma, e a maioria aqui sabe bem disso, a mulher não respondia por si mesma, quem respondia por ela era o pai. Se o pai morresse antes dela se casar, quem responderia por ela seria quem? O irmão mais velho. Casando-se, responderia por ela o seu marido. Morto o marido, quem passa a responder por ela seria o filho. É por isso que quando você se depara com aquele texto sobre Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, a Bíblia destaca que a mulher estava enterrando o filho único, e a Bíblia destaca também que ela era viúva. O destaque é para informar que, a partir deste momento,
não haveria quem respondesse por ela juridicamente. Então, preste atenção, essa mulher, ela não tem maridos. O marido dela havia morrido, ela tem filhos, só que os filhos dela parece que ainda não estão em condições, não chegou ainda o tempo de que respondessem juridicamente para ela. Então, ela está com um grave problema de ordem emocional. E me parece que nós estamos vivendo uma época em que muitas famílias estão também sendo golpeadas covardemente por muitos problemas emocionais. Eu não estou feliz, eu estou com um conflito interior, eu não estou bem. E são inúmeros os problemas que nessa época vêm se somando ao problema em si da pandemia. Um dia desse, o irmão chegou e falou: pastor, eu vou me separar. Ué, mas por quê? É porque, que acontece? Em dias normais, eu saio de casa às 6 da manhã e volto às 8 da noite. Ela sai às 7h30 para trabalhar e volta por volta das 18 horas. Então, quase não dá para perceber que tem uma esposa dentro de casa, a Dona Maria, sei lá, a pessoa quase não percebe que existe um marido dentro de casa. E ele continua e diz: agora, tendo que conviver 9 meses dentro de casa com ela, 24 horas por dia. Ah, pastor, eu percebi que não é isso que eu quero para a minha vida. E aí você pergunta, tá, e quando a pandemia passar? Aí o indivíduo desperta um problema, um conflito que ele não tinha. Então, estamos vivendo uma época em que as pessoas estão cheias de problemas. Em segundo lugar, o que nós observamos, ou seja, outra área em que esta mulher me parece ter muito problema, é na área financeira. Observe o texto que nós lemos: meu marido, teu servo, morreu, e é chegado o credor. O que faz o credor? Cobranças. Cobranças de quê? De dívidas. Então essa mulher, ela tinha um problema financeiro. Amados, quantas pessoas ou quantas famílias também, neste tempo em que nós estamos vivendo, estão se desintegrando por causa de problemas financeiros que estão surgindo. Aliás, uma pesquisa informa que 50% dos divórcios que acontecem no Brasil estão relacionados diretamente ou indiretamente a algum problema de ordem financeira. De repente, o problema financeiro que parecia não ter importância, começa a ganhar muita importância. Sabe, amados, não deve ou não se deve entrar em crise, não se deve esperar a pessoa entrar em crise, por exemplo, porque faltou dinheiro para comprar o gás uma semana. Mas quando esse problema se prolonga, se perpetua por um longo prazo, aí as coisas começam a se agravar. E aí talvez alguém vai dizer: pastor, eu acho que não é o nosso caso, porque aqui ninguém tem problemas com compra de gás. Todos temos canalizados. Eu sugiro a você não subestimar o problema de alguns ou outros, porque todos têm problemas. Então vamos sair da periferia de Nazaré e vamos para Jerusalém, aonde habitavam os mais importantes. Digamos que ninguém vai desenvolver uma crise porque faltou o dinheiro para pagar o condomínio um mês. Não vai entrar numa crise porque faltou dinheiro para pagar a prestação do carro um mês. Mas quando isso começa a se prolongar,
2, 3, 4, 6 meses, chegou a um ano. Ah, queridos, então isso parece que vai começar a gerar um estresse. E esse estresse fatalmente vai trazer o quê? Um problema, uma dificuldade para a família. Então, logo nós temos o quê? Um problema para ser resolvido. Logo, isto que se instaurou aí é uma crise que está na família. Mas permita-me liberar uma palavra nesta noite e dizer, seja lá qual for a crise na qual alguém esteja submergido nela, o Deus ao qual nós servimos é infinitamente maior que as tuas dificuldades, maior do que as tuas necessidades. E nesta noite libera uma palavra profética dizendo, te prepares porque vem milagre de Deus para a tua casa, para a tua família, no nome de Jesus. Você acredita nisso? Mas essa mulher, ela tem um terceiro problema em uma outra área da vida dela. Ela tem um problema na área jurídica. Veja só, meu marido, teu servo, morreu, veio o credor para levar o quê? Os meus filhos para lhe serem escravos. Aí, ela está diante de um problema que está embasado nas leis, porque a lei mosaica, ela determinava o seguinte, que se alguém está endividado, essa pessoa vai ter os seus bens confiscados para abatimento da dívida, para quitação daquela dívida. Mas se a pessoa não tem bens para poder quitar aquela dívida, logo a pessoa será levada como escravo e vai trabalhar, vai prestar serviço de mão de obra escrava até que venha o ano chamado ano da remissão, ou ano remidor, não é? Então veja bem, essa mulher, ela não tem bens e também não tem marido para ser levado como escravo. Vai sobrar para quem? Vai sobrar para os filhos. O retrato dessa mulher, indiscutivelmente, queridos, revela para mim e para você que toda família tem problemas. E se isso é uma verdade, você pode dizer, lá em casa tem um problema? Se isso não for verdade, por favor, me procure quando acabar o culto, porque eu quero marcar uma palestra para a família e trazer você para ministrar. Porque toda família tem. Se isto for verdade, diga comigo, lá em casa tem problemas. Lá em casa tem problema. Toda família normal tem problemas. Se a pessoa não é normal, ela vai querer tapear ou vai querer, sabe, viver de uma aparência externa ostentosa, sem querer admitir o problema que existe. Mas aí ela vai estar despertando um outro grave problema, que é não admitir o que está acontecendo para logo depender da ajuda. E pelo amor de Deus, senhoras e senhores, entenda-me que quando eu me refiro à ajuda, eu falo daquele que nunca falha. Aleluia. Mas o primeiro passo é admitir, eu preciso da ajuda dele, porque eu estou enfrentando um problema na minha casa. Famílias normais. Temos aqui pessoas normais? Diga bem. Amém. Porque, veja só, me acompanha por favor, o que é um casal, queridos? Casal é a combinação de duas pessoas que se conheceram para, a partir daí, iniciar um projeto de vida, e eles não são iguais. Marido e mulher não são iguais. Esposo e esposa não são iguais. Pode observar, um é muito calmo, tão calmo, que o outro olha e diz, caramba, você é muito zen. O outro parece ser tão agitado que alguém olha e diz, caramba, você parece até carro de Fórmula 1.
Olhando para os casais, alguns são tão proativos que chega a invadir a área do outro. Não é verdade? Em contrapartida, alguns são tão lerdos que o outro acaba invadindo o que é da competência dele ou dela, que deveria ser resolvido, e não resolve porque ele não toma iniciativa. Alguns são tão chatos ao quadrado que até a gaveta de meia suja ele dobra, quer dobrar tudo. Sistemático. O outro talvez seja tão relaxado não, vamos encontrar uma palavra menos agressiva. O outro é tão relapso que até a gaveta de roupas limpa dele parece que passou um furacão por ali. É a diferença. Se você entra no carro dele, lindo, coisa linda, cheiroso, limpinho, aí você entra no carro dela, talvez não tenha nem lugar para sentar, porque não dá. Tem muita coisa, muita tralha acumulada. Isso é um casal. E o problema é quando o casal, eles se prendem no chamado incompatibilidade de gênio. Eu nasci, e ele é tomado pela síndrome da Gabriela, que é eu nasci assim, vou ser sempre assim, ninguém vai me mudar, eu vou morrer assim. E entra numa teimosia, e quando ele precisa ou ela precisa mudar para cooperar com Deus no milagre, não quer mudar. Não porque meu pai foi assim, porque meu avô foi, porque eu sou, e se quiser ficar comigo tem que me aceitar assim. Eu não quero que os meus filhos sejam iguais a mim, eu quero que eles sejam melhores do que eu. E se há algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser podado, algo que precisa ser melhorado, que aconteça no nome do Senhor Jesus. Estou falando de casal, hoje é culto de família. E aí se você vai para os filhos, sai dos casais um pouco, marido e mulher, vamos para os filhos. E aí, meu irmão, é um mistério entender. Porque para entender os filhos, é necessário você ter a compreensão da linguagem emocional desses filhos. Não é verdade? Às vezes, não é fácil isso, não é fácil. E torna-se cada vez mais difícil, porque à medida que as fases dos filhos vão passando, o comportamento emocional deles também vai sendo modificado. Não só o emocional, mas em todas as áreas. A pessoa vai modificando. Um exemplo. Aí, está comendo pizza lá com o irmão, de repente o telefone toca. Ah, sim. O que aconteceu? Ah, achou? Escuta isso aqui. Fala para ele que quando eu chegar em casa a gente vai conversar, a gente vai ter uma conversa. Desliga o telefone. Imagina, pastor. Eu hoje tive que vir para a igreja de Uber porque o meu filho escondeu a chave. E eu não consegui encontrar a chave para vir para a igreja. Irmão, e o que você vai fazer quando chegar em casa? Ah, vou dar uma surra nele e vou deixar de castigo. Ainda mais que eu estou estressado. Eu viajei a semana toda, fiquei uma semana inteira viajando. Cheguei hoje, quase meio-dia, almocei, dormi um pouco e vim para a igreja. E você não tem outra alternativa a não dizer, querido, será que você ainda não matou a charada? O seu filho está querendo dar para você um aviso. O esconder da chave foi uma ação dele para dizer, pai, não vá para a igreja hoje. Você ficou uma semana fora, você chegou, você almoçou e foi dormir, e agora você já vai para a igreja, eu vou esconder. É a forma que a criança tem para dizer, eu preciso da presença do meu pai, ou estou errado? Então é necessário entender a linguagem emocional, e isso não é fácil, queridos. Não é fácil. E aí tem pessoas que, se a criança chora, ele já diz, é chatice. Não, não necessariamente.
Se a criança é traquina, alguns dizem, é muito bagunceiro. Não, ela pode ser apenas uma criança proativa. Então, identificar linguagem é algo muito importante. Estão aqui comigo? Amém. E se preparar para crescer, para se desenvolver com isso, porque filhos amados, posso dizer uma verdade, são hóspedes. Filhos são hóspedes de um hotel que nunca paga a conta. Eles querem cama arrumada. Alguns até querem uma coberta especial. Já viu aquelas crianças? Não durmo sem essa coberta. Tem isso. Aí vai crescendo, vai mudando e tal. Tem uma fase da vida dos meninos que, se você colocar uma roupa lá na calçada, ela vai correndo sozinha para a escola. Porque ele só quer usar aquela. Parece que não tem outra, só tem aquela aí. E se não tiver ela para que ele use, ele vai ficar bravo. Aí você todos os dias coloca suco de goiaba na mesa, porque você já sabe que o gosto do seu filho é suco de goiaba. Aí um dia ele acorda e diz, eu não quero suco de goiaba. Ah, é? Por quê? Não gosto. O que você quer? Eu quero de melancia. Está me entendendo? Então reclama da comida que come e não paga. E depois que casar, ainda vai trazer mais um para comer e vai continuar sem pagar. E aí depois traz mais um. E depois traz mais dois. Mas glória a Deus por isso. E o incrível é que eu já percebi, conversando com pais que os filhos já casaram, que no dia que o filho não aparece lá na casa para comer com mais 2, 3, 4, ainda acha ruim ainda. Ainda acha ruim. Então, isso é dinâmica de uma família normal. Querido, se você tem problemas na sua casa, eu vou te dar um conselho. Não pense que você ganhou o Oscar. Não, você não é o único, você não é a única. Eu tenho, todos aqui temos. Somos de uma família normal. Amém. O bom é saber que o nosso bom Deus, Ele vai cuidando de todos os detalhes para abençoar a nossa família. Em segundo lugar, bom, eu falei que toda família tem o quê? Toda família tem o quê? Problemas. E se convive bem com eles. E enfim, vamos para frente. Glória a Deus. Em segundo lugar, eu quero que você observe, à luz do texto que nós lemos, é que toda família precisa ser pastoreada. Oh, glória a Deus. Não estou fora do texto. Olha o que é que está escrito. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Meus irmãos, veja só que coisa interessante. Ele era crente, tinha pastor e era temente a Deus. Se ela faz questão de dizer, meu marido, teu servo, significa que esse marido era guiado ministerialmente pelo profeta. Andava com o profeta, ouvia ao profeta, dava ouvido à voz do profeta de Deus. Queridos, preste atenção. Toda a família depende de uma referência espiritual. Alguém que ensine, alguém que transmita, alguém que oriente, alguém que interceda, alguém que possa orar quando se precisar de um milagre. Alguém que chame para conversar quando se perceber que alguma coisa está fora dos trilhos. Alguém que precise dar uma orientação, sabe? Quando se perceber. Sabia que o pastor, ele quando usa aquele cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam, eles usavam aquele cajado que na haste, na extremidade, ele tem uma curva, sabe? Porque se a ovelha cair no buraco, ele pega aquela curva, se a ovelha não for muito gordinha, né? E a haste dá para, de alguma forma, trazê-la de volta com muito cuidado. E de repente, tem que ser um cajado bem grande, porque se a ovelha estiver saindo dos trilhos, ele pega e dá umas batidinhas assim, ó, para que ela possa tornar a andar nos trilhos.
Mas é difícil a gente gostar desse negócio de que se use cajado para colocar a ovelha no trigo. Isso é complicado, mas o fato é necessário. Óbvio, queridos, que o sacerdote da sua casa, antes que alguém diga, o sacerdote lá em casa sou eu, amém. Sacerdote da sua casa é você, a sacerdotisa na sua casa é você, querida. Mas cada um deve pastorear bem a sua casa, isso é verdade, mas a nossa casa, e isso eu me incluo também, precisamos ser pastoreados. Isto são princípios que Deus instituiu, que Deus estabeleceu na sua palavra, e a palavra de Deus não pode ser negociada. Nós precisamos ser pastoreados por alguém que tem autoridade sobre nossa vida. São princípios que Deus estabeleceu e foram colocados. Deus colocou alguém. Para quê? Para que nos dê cobertura espiritual e sacerdotal. É por isso que eu estou aqui. Estou pastoreando a igreja aqui, mas eu tenho meu pastor. Tenho meus pastores. Uma está hoje aqui, inclusive. Que eu tenho uma imensa alegria de tê-la aqui conosco. E que se perpetue por muito tempo. Quem diz assim, diz amém? E toda terça-feira, eu e minha esposa, nós estamos lá na nossa matriz. Por quê? Porque eu preciso ser pastoreado. Tenho algum problema? Tenho alguma dificuldade? Tenho alguma coisa a ser resolvido? Meu pastor, o senhor pode me orientar? O que é que o senhor acha? De que forma eu posso resolver? Eu dependo dos meus pastores. E eu louvo a Deus porque tem se revelado bênçãos demais sobre a nossa vida. Mas nós estamos vivendo, queridos, uma geração do desigrejamento. Já ouviu falar nisso? Geração dos desigrejados? Parece que ninguém precisa de ninguém. Eu assisti a uma palestra há uns 3 anos atrás do pastor reverendo Hidauro Campos, que é presbiteriano, e ele lançou um livro sobre os desigrejados. E ele concluiu que uma pesquisa feita nos Estados Unidos anunciou um número imenso de desigrejados, e aí quando se faz essa pesquisa por lá, logo se encontra uma forma de fazer a pesquisa por aqui também, e sabe, irmãos, chegou-se a um número de cerca de, pasmem, 9 milhões de desigrejados no Brasil. Quando vem épocas de eleições, aqueles caçadores de votos ficam desesperados. Vou nas igrejas, porque sabe que as igrejas têm peso. Eles já descobriram que no Brasil nós somos um aproximado de 40 e tantos milhões. Aí você calcula 9% sobre 40 milhões. Vamos lá, economista William, faça a conta, por favor. Hã? Estamos falando de 3 milhões e quase 4 milhões de crentes desigrejados. Sabe quem são esses? São aqueles que parecem com os crentes da igreja de Corinto. Paulo faz uma denúncia, ele diz assim, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas foi o Senhor quem deu o crescimento. Aí enquanto Paulo continua dissertando, porque eu vejo que entre vocês há alguns que dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e uns que dizem eu sou de Cristo. Posso revelar um segredo para vocês? Entre esses aí, quem são os piores? Não são aqueles que diziam eu sou de Paulo, porque os que diziam eu sou de Paulo faziam o que Paulo mandava. E Paulo, quando ele ensinava, ele dizia, como na instituição da ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aqueles que faziam o que Apolo estava instruindo, Apolo era discípulo de Paulo. Aí depois vem Cefas, que é o mesmo Pedro, que também fora instruído. Irmão, pasmem. Os piores crentes são aqueles que dizem, eu sou de Cristo. Porque os que dizem, eu sou de Cristo, dito de outra forma, o que eles querem dizer é o seguinte, se eu tenho a Deus, para que eu quero um pastor? E não se submetem às autoridades. E acaba transferindo para a família também esse mal. Famílias se desintegram por causa do orgulho, por causa de pessoas que não querem se submeter. Mas enfim, isso vai ficar para outro dia, deixa eu continuar. Mas pense o que quiser. Pense o que quiser, o fato é, todos nós precisamos ser pastoreados.
precisamos estar debaixo de autoridade espiritual de alguém constituído por Deus, para nos orientar a partir da palavra de Deus. Porque se eu não for orientado e ministrado pela palavra de Deus, aí eu vou correr o risco de cair nas mãos de charlatães que andam por aí, batendo, irmão, eu vou lá na sua casa orar. E a irmãzinha, um dia desse aí, uma irmã desesperada, apavorada, porque ao mesmo tempo uma pega de um lado, outra pega do outro lado. Não, porque eu estou vendo um caixão na sua casa, eu estou vendo um cachorro, eu estou vendo um gato. Meu Deus do céu, não se vê anjo, só vê demônios. Cuidado com quem você está levando para dentro da tua casa. Cuidado com quem você anda se associando, porque dependendo de com quem você anda, você vai estar correndo o risco de se apostatar da fé, porque deixará de ser ministrado e receber ministração a partir da palavra de Deus. Posso continuar? Está tranquilo? Se você está em casa hoje, queridão, queridona, parabéns, beijo no teu coração. Você acredita que é possível ser pastoreado de casa? Que bom! Glória a Deus por isso. Agora, nós estamos vivendo um período de pandemia, é isso? Tudo bem, eu respeito, eu entendo as restrições, as limitações de alguns, não é? Mas, quer um conselho? Não faça disso uma regra. Não faça disso uma rotina. Não torne a assistência dos cultos online em uma rotina, em um estilo de vida independente ou definitivo para a sua vida cristã. Beijo no coração. Entenda, alguém deve guiar, alguém deve ministrar a nossa família. Pastor Luciano, que Deus te abençoe, porque sentimos o peso pastoral que Deus nos dá, com quem nós podemos contar, e isso é lindo, isso é especial. Levante as mãos e diga: minha família precisa ser pastoreada. Estou me lembrando do Isaac. Tu pastoreia de lá que eu pastoreio de cá. Depois isso aí vocês perguntam para a minha esposa, que é outro assunto. Mas vamos lá. Em terceiro lugar, essa mulher, ela tinha o retrato desta mulher. Deixa eu dar uma corrida aqui, porque o relógio, menos mal que lá no céu não vai ter relógio, né? Então vamos lá. Toda a família tem problema. Segunda coisa, toda a família precisa ser pastoreada. Em terceiro lugar, a provisão de Deus já está na sua casa. Agora eu vou ouvir um pouquinho mais de glória a Deus. A provisão de Deus já está na sua casa. Dá para você ser boca profética e falar isso aí para 2 ou 3 pessoas? Eu não estou forçando o texto, está aí, ó, bem claro, bem visível. No versículo 2, o profeta Eliseu lança uma pergunta para a mulher que vem diante dele apresentando o seu problema, apresentando o seu trauma emocional, o seu problema financeiro e apresentando a sua credencial, dizendo: ó, sou mulher de um cara crente, meu marido, teu servo, morreu. Aí a gente vê uma coisa legal. O profeta faz uma pergunta e diz o seguinte: que coisa tens? Dize-me, que é o que tens aonde? Em casa. Declara-me, o que você tem em casa? Ei, preste atenção aqui, irmãos. Preste atenção. Às vezes, a solução daquilo que nós estamos procurando na rua já está lá dentro de casa. Entendeu? Muitas vezes a resposta daquilo que a gente está procurando lá fora já está lá dentro de casa. Já percebeu que às vezes a gente anda de trás ou atrás de algumas informações e essas informações talvez já estão lá dentro da nossa casa? Só que a gente faz questão de ir procurar essas informações lá fora, mas por uma questão de consciência mesmo.
E sabe que para mim a ficha está caindo? Eu já tenho lá em casa um excelente administrador de empresas que graduou-se há pouco mais de 3 anos, e às vezes eu me pego numas besteiras, pastora, pedindo às vezes conselhos acerca de administração para alguém, quando eu tenho um lá dentro. A ficha começou a cair para mim. Eu comecei a dar trabalho para esses meninos. Uma que agora em dezembro já deveria graduar-se em psicologia. Algumas coisas mudam e tal, enfim, vai se protelando, mas, enfim, eu estou entendendo algumas coisas. Quem tem lá na sua casa muita solução? Muita solução. O problema é que às vezes a gente não percebe. Sabe por quê? Porque já dizem por aí que a grama do vizinho parece que é mais verde. Dizem que a grama do... Mas se a grama do teu vizinho está mais verde, então liga a torneira. Rega. Enverdeça-a. Tá? Olha. E aí eu aproveito e dou um recado para os homens. Meu amado, rega um pouquinho lá, entendeu? Libera um dinheiro para a irmã fazer um trato no cabelo, para ir lá tomar um banho de loja, se é que ela não tem aquela independência, e aí precisa. Aí eu pensei que as irmãs fossem dar um glória a Deus agora, né? Precisando regar um pouco mais e tal. É desse jeito, mas deixa eu correr, deixa eu concluir. Irmãos, o que eu vejo aqui nesse texto é que todo milagre que eu preciso, ou que Deus vai fazer na minha vida, ele começa a partir daquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Quer ver uma coisa? 1 Reis, capítulo 17. A farinha da viúva de Sarepta multiplicou, mas o profeta, ele disse, quando disse para a mulher assim, olha, faz primeiro um bolo e traz para mim. O milagre aconteceu para que ela vivesse até que acabasse a fome, a seca em Israel, a partir de um punhado de farinha que ela já tinha. Tudo que Deus faz é a partir daquilo que Ele já colocou nas suas mãos. 2 Reis capítulo 5, nesse texto que nós lemos, o milagre para aquela viúva aconteceu a partir de um pouco, de uma vasilha, de uma botija de azeite que ela tinha. Êxodo capítulo 14, no versículo 16, Êxodo 14, 16, Deus vai abrir o mar a partir de um cajado que já estava nas mãos de Moisés. 1 Samuel 17, no versículo 49, Deus vai derrubar o gigante, mas a partir de uma pedra e de uma funda que já estava nas mãos de Davi. João capítulo 6, versículo 9, na ocasião em que Jesus opera o milagre para saciar a fome de mais de 5.000 pessoas, foi através de 5 pães e 2 peixinhos que já estava nas mãos de um menino. Então todo milagre que Deus faz é a partir de algo que Ele já colocou nas minhas mãos. Será que você pode entender isso? Tem coisas que Deus já colocou nas suas mãos ou que está na sua casa. O que é que você sabe fazer? Exponha os talentos que Deus já deu para você, porque eu aprendo à luz das Escrituras que o Senhor, quando distribui os dons e capacidade, Ele dá para alguns 10, 5, 2, se Ele dá pouco, Ele dá pelo menos 1, ninguém fica sem nada. O problema é que alguns ignoram ou negligenciam a realidade de que tem. Então, queridona, para de reclamar que o marido está desempregado e começa a pôr em prática as habilidades que a palavra instrui ou identifica lá no livro de Provérbios. Mulher virtuosa, que faz isso, que faz aquilo. Já ouvi testemunhos a respeito disso. Para de reclamar que o outro não muda. Pastor, eu estou orando para ele mudar, mas ele não quer mudar. Mude. A mudança vai acontecer a partir do que Deus já fez na sua vida. O milagre que Deus faz é a partir daquilo que Ele já fez uma vez na minha vida. Então o milagre começa com uma pequena botija de azeite. Mas o que é uma pequena botija de azeite para uma mulher que precisa pagar as dívidas que o marido acumulou ao longo da sua vida? E se não pagar, os filhos serão levados como escravos. Volto a perguntar, o que é uma botija de azeite? Nada!
pode ser nada nas mãos dela, mas nas mãos de Deus é o ponto de partida para um grande milagre. É o ponto de partida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um irmão dava um testemunho um dia desse. Aconteceu há algum tempo atrás, na década de 90. Ele conversando com a sua mulher, a esposa disse assim: sabe, meu velho, meu bem, a gente vai morrer e a gente não vai deixar nada para os nossos filhos, porque você não estudou, você não se capacitou, você e eu e tal, atribuindo o futuro a uma ausência de oportunidade para uma graduação. Nada a ver. Aí o esposo deu para ela um conselho, fala: vamos fazer uma coisa, você sabe fazer tricô, fazer crochê. Escute bem o que eu vou dizer, é a respeito de uma pessoa que, pelo menos a maioria dos que aqui estamos, deve ter roupa de cama, mesa e banho dentro das suas casas. Olha a mudança que Deus fez. Aquele irmão foi numa feira, comprou alguns panos de prato, aqueles brancos, deu para a esposa começou a fazer crochê, fazer aquele negócio de bordado, ele vendeu, foi lá, comprou mais, ela fez o tricô, fez o crochê, ele foi lá e vendeu, aumentou-se a quantidade. Resumindo, hoje em dia eles são donos de uma grande indústria têxtil. Por quê? Porque Deus sempre faz a partir daquele pouco que Ele já coloca nas nossas mãos. E que muitas vezes a gente não percebe. Quem usa lá dentro da sua casa aquela pasta de dente Colgate? Não quero fazer propaganda para ninguém, já fazendo. Mas se você pesquisar a história, um homem de Deus, por William Colgate, escute isso, William Colgate. Esse camarada, ele saiu do interior de uma pequena cidade onde ele morava para uma cidade grande em busca de oportunidade, mesmo sendo ele menor de idade, não era empregado, e então ele começou a desenvolver algumas habilidades que aprendera em casa com o papai, com a mamãe, e ele começou então a fazer produtos caseiros de limpeza para poder vender e conseguir algum recurso para ajudar os pais que tinham irmãos bem menores do que ele. Cresceu, desenvolveu-se, e aí ele começou a se projetar, administrando uma empresa, comprou parte dos sócios que ele entrou de sociedade, e ele um dia chegou a ordenar o seguinte: olha, de cada centavo que... ordenou para o contador da empresa, de cada centavo que eu tiver de lucro, 10% já tem um destino, obra de Deus, dizimista fiel. Ele chegou a dizer o seguinte: esse mês eu não vou dizimar 10%, eu vou dizimar 20%, e depois 30%, e depois 40%, e depois 50%. A história diz que William Colgate chegou a dizimar 90% da sua renda, e ficando apenas com a 10ª parte para sua sobrevivência. E quanto mais dava, mais Deus dava para ele. Não é de se esperar que tornou-se o maior representante, um creme dental que em qualquer lugar. Se tem 3 coisas que você vai ver em qualquer parte do mundo, isso eu vou confirmar para você: McDonald's, Coca-Cola e Colgate. Isso eu vi até no Haiti, quando eu fui lá. Países na África, você vai ver. E tem uma 4ª coisa: demônio também. McDonald's, não é? Coca-Cola, pasta Colgate e demônio. Essas 4 coisas tem tudo quanto é lugar, não se engane. Vai ter, tem. Mas o que eu quero que se entenda é que Deus, ele quando faz, ele faz a partir do que já foi colocado nas nossas mãos. Eu já quero terminar, mas aguenta só um minutinho. Escute bem, um irmão estava falido, um irmão estava quebrado. Escute isso aqui. Pastor, problema, porque a minha esposa já vai me deixar e meus filhos, para que ficar comigo? Eu não tenho condições de manter, ela pode levar junto também, eu estou lascado, estou ferrado mesmo, e acho que eu vou até me matar. E matar o quê, rapaz? O que você sabe fazer da vida? Eu só sei dirigir. Sabe, então vai dirigir. Então vai procurar uma oportunidade para que você possa, alguém que precise de um motorista, vai dirigir. Você começou... Deus colocou diante dele alguém que queria
Estava cansado, uma pessoa cansada, chegou para ele, um conhecido, falou: rapaz, eu não quero mais continuar trabalhando como taxista, e então eu quero que você compre o meu táxi. E ele viu nisso aí uma oportunidade, começou a trabalhar com aquele táxi, e de repente aquela pessoa chamou ele e falou assim: olha só, vamos fazer um acordo, eu vou vender para você autonomia também, e aí você vai me pagando com serviços. Para resumir a história, hoje esse irmão, ele tem 5 táxis próprios e mais aquele com que ele trabalha. Não vamos longe, Deus já está fazendo. O Oliveira, um dia desses, chegou aqui, a Márcia, numa sexta-feira, deu testemunho dizendo: pastor, o táxi já era nosso. Antes pagava diárias, não é verdade? Hoje é um táxi próprio. Então Deus, ele faz a partir daquilo que está nas nossas mãos. Mas a gente precisa entender que se começa subindo degraus. Deixa Deus fazer a partir daquilo que você já tem. Declara-me o que você tem em casa. O que se tem em casa é aquilo que Deus colocou nas mãos. Milagre vai chegar na sua vida. Só o que precisa ser feito é regar a semente. Quem está regando a semente diz amém. Quarta lição, deixa eu dar uma acelerada aqui. Toda família precisa ter azeite na sua casa. Declara-me o que você tem em casa. A tua serva não tem coisa alguma a não ser o quê? Uma vasilha com azeite. A minha pergunta nesta noite é: como está o azeite na sua casa? E não te faças de desentendido, porque todos aqui sabem que quando se pergunta como está o azeite na sua casa, eu me refiro como está o óleo da presença de Deus na sua casa. Como está a presença do Espírito Santo na minha casa, na tua casa? Deixa eu ilustrar isso de uma forma bem prática para vocês entenderem. Ontem eu falei para minha esposa: eu quero amanhã, além do que vocês já estão organizando aí para o almoço, eu quero fazer uma linguiça toscana. Eu vou fazer. E ela nem gosta disso, né? Quando eu falo, vou fazer. Aí amanheceu hoje e tal, e fora da geladeira, e depois vou fazer. De repente, eu falei assim: eu não lembro como eu fiz da outra vez. Então eu vou para o YouTube ali para me ensinar como é que faz uma linguiça toscana na panela de pressão. Aí eu, vendo a pessoa que ensinava, ela falou assim: não precisa, porque a linguiça por si só, ela já libera aquela gordura, né? As irmãs sabem o que eu estou falando. Mas ela falou: eu sugiro colocar um pouquinho de azeite, para dar um pouquinho de sabor. E eu estou me lembrando dessa linguiça hoje, porque ficou saborosa, por sinal. E ficou bem diferente. Eu acredito que foi por causa não da minha habilidade, mas por causa do pouquinho de azeite que eu coloquei. Dito isso, eu quero que você entenda diretamente que o azeite torna a vida mais saborosa. O azeite torna as coisas mais suaves. Sabe aqueles que fazem pão caseiro? O irmão Flávio está aqui, é um exímio chefe e tal. Quantas coisas saborosas quando ele faz aqui na igreja pra gente. Azeite! E fala a marca ainda, qual que tem que ser. Porque se não for aquele azeite, parece que a coisa não vai ficar igual, irmãos. Vocês sabem de qual azeite eu estou falando. Como é que está a reserva do azeite na nossa casa? Sabe o que é que o azeite faz? Gênesis 28, 17. Quando Jacó, ele se desperta do sono que ele estava tendo, onde ele vê anjos que sobem e descem por uma escada. Gênesis 28, 17, 18 e 19. Quando Jacó se desperta, ele diz: esse lugar não é outro senão casa de Deus. E a Bíblia diz que ele pegou o azeite e ungiu o quê? A pedra em que ele estava dormindo sobre ela. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu uma coluna sobre o culto, entornou o quê?
Azeite. Então o que é que o azeite faz? O azeite transforma o deserto em casa de Deus e porta do céu. Porque no versículo 19, no versículo 18, perdão, lá no versículo 17, ele quando tem essa visão, diz: esse lugar não é outro senão casa de Deus e porta do céu. O que é que o azeite faz, meus irmãos? 1 Samuel 16, versículo 13, o azeite torna qualquer pessoa cheia do Espírito Santo. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e já todos tinham sido reprovados, Davi se apresenta e o Espírito diz: esse levanta e ungiu. E a Bíblia diz que Jessé pegou então, ou seja, Samuel pegou o azeite e derramou sobre Davi, e a partir daquele dia o que é que aconteceu? O Espírito de Deus se apossou de Davi. O que é que o azeite faz? Salmo 104, versículo 15, o azeite torna o seu rosto mais formoso. Salmo 104, 15, formoso e brilhante torna. Quando nós temos a reserva, o azeite cheio do Espírito Santo. Mas você já viu aquele crente, parece ser delegado do Iraque, sempre de cara amarrada, não dá um sorriso, não fala com ninguém, revoltado? Eu acho que o que está faltando é uma pitada de azeite. O que está faltando é um pouquinho de azeite na vida dele ou na vida dela. O que é que o azeite faz? Lucas 10, 34, na parábola do bom samaritano, o homem, quando viu aquele que estava maltratado e jogado junto ao caminho, tratou-lhe com vinho e com o quê? Azeite. Então o que é que o azeite faz? O azeite cura feridas. Aleluia. A minha pergunta é: temos azeite na nossa casa? Temos azeite na nossa vida? O que é que você tem em casa? Pergunta o profeta: tua serva não tem coisa alguma a não ser o quê? Um pouco de azeite. Amados, você quer milagre na sua vida? Quer? Quem quer? Quem quer? Então descubra onde está o azeite. Você pode dizer: Senhor, derrama azeite na minha vida? Pode? William, me ajuda aqui, por favor, porque eu descobri que quando pede o músico para tocar, aí os irmãos nos dão uns minutinhos mais. Eu descobri isso quando o Igor falou. Falei: então é esse o segredo. Não. Você pode dizer: Deus, eu preciso de azeite na minha casa, na minha vida. Em quinto lugar, eu já estou quase finalizando. 5, 6 e eu termino. Toda família precisa cultivar bons relacionamentos. Por que eu estou dizendo isso? Preste atenção. Vai aos teus vizinhos e pede o quê? Vasilhas emprestadas. Só pode pedir vasilha emprestada para vizinho quem tem bom relacionamento. Presta atenção no que eu vou dizer. Pode ser que não agrade a todos, mas eu não posso fugir da verdade, porque a palavra do Senhor me ensina isso. Todo casal, toda família precisa de vez em quando se reunir com outro casal de amigo. Isso é para tomar um sorvete, para tomar um café, para servir um almoço. Mas eu não gosto de receber ninguém na minha casa. Que você não goste é outra coisa. Você tem todo o direito. A casa é sua, você faz o que quer. Eu estou dizendo o que eu acho que a Bíblia me ensina. Mas pastor, é porque não dá, é porque... entendi, ok, é a pandemia. O problema é que na pandemia você chama convidados e de repente quem aparece são convidados. Aí dá até para entender. Até aí tudo bem, tu quer chamar convidados, mas vai que aparece lá um convidado. Mas brincadeiras à parte, irmãos, é necessário manter bons relacionamentos. Se hoje tem a desculpa de que precisa passar, ok, vai passar. Mas as pesquisas indicam, não sou eu quem estou dizendo, pesquisas indicam que casais que têm bons relacionamentos com outros casais, eles superam com muito mais facilidades as crises que vêm. Sabe por quê? Porque quando a crise vier, tem um amigo que vai chegar junto. Quando a crise vier, vai ter alguém para te dar reforço. Vai ter alguém que vai te ajudar a contornar a situação. Então, Provérbios 17, no versículo 17, ame o amigo e na angústia nasce o irmão. Por isso o profeta, quando olha para aquela mulher, diz: declara-me o que tens em casa. Não tenho nada, senão um pouco de azeite. Então faz o seguinte: vai, pede vasilhas emprestadas, não poucas. E eu volto a dizer que só tem moral para pedir vasilhas emprestadas quem é bom pagador, depois vai devolver.
quem tem bons relacionamentos com o seu vizinho, porque a tortura mais violenta contra os prisioneiros de guerra era colocá-los isolados numa cela. Isolados numa cela, longe de qualquer contato com o mundo externo. Até a pessoa que chegava para dar comida para o preso, chegava lá, jogava a comida, igual aquele filme lá do Conde de Monte Cristo, já viu? O cara chegava e colocava a comida assim, ele não via nem. No dia do aniversário, o que o cara ganhava era uma surra de presente. E volta de novo, ficar trancafiado na cela. Coreia do Norte. E aí eles descobriram que essa tortura era a pior. Irmãos, e isso é coisa muito séria, porque deixar a pessoa em isolamento, sem contato com o mundo externo, cá fora ou lá fora, isso vai gerar uma mente muito enferma, uma mente muito doente. E aí o cara começava a falar sozinho dentro da prisão, daqui a pouco dava uma paranoia nele, o cara começava a dar cabeçada pela parede, se matava, se suicidava, era assim, morria. Era a pior tortura. E tem gente que ainda não entendeu que o isolamento é a pior tortura que se pode dar ao ser humano. Entenda-me como quiserem, mas respeitando, claro, estou falando o tempo que nós estamos vivendo, é necessário, tal, legal, mas cuidado para que não entre a paranoia do terror psicológico, querendo fazer com que a sua vida se transforme, sabe, num desespero. E é isso que está acontecendo com pessoas. Por isso tem gente se matando dentro de casa, morrendo, deprimido, desesperados, angustiados. Covid não pega, mas aí o suicídio vem e pega. Não pega o quê? Pega. Tem gente que está com todas as proteções e tal, e é assim. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Nossa confiança está no Senhor. Eu estou terminando. A mente humana, queridos, ela foi criada, foi programada para bons relacionamentos. Então, por mais sistemático que eu possa ser, ou por mais sistemático que você possa ser, ou que não goste de relacionamentos, você precisa ter links. Precisa. Isso é bíblico, porque isso vai fortalecer o quê? O meu sistema emocional. Vai fortalecer. Quebrou-se os links nesse tempo em que estamos vivendo, mas isso já vai passar. Você pode dizer, isso já vai passar. Não deixe acontecer com você. Restaure os links. Restaure as amizades. Chame depois para um café. Restaure as conexões. Reaproxime-se. Invista de alguma forma. Porque isso vai fazer bem para você. E se não tiver a quem chamar, pode me chamar, tá? Principalmente se for churrasco, cappuccino. Não é, pastora Luciana? Eu vou terminar. Prepare um louvor, já preparou? Em sexto lugar, todo milagre precisa ser compartilhado. O DJ lá da mesa, coloca de volta o texto que nós lemos aqui. DJ não conhece, sonoplasta. Nós lemos em 2 Reis 4. Vamos na parte final. Todo milagre precisa ser compartilhado. Veja só, quando o profeta Eliseu orientou a mulher, ele dá a ela a seguinte orientação: vai, fecha a porta sobre teus filhos. Depois que o milagre aconteceu, que sobrou azeite pra caramba, sobrou muito azeite, o milagre já tinha acontecido, o profeta dá a seguinte ordem: vai, vende o azeite, paga os teus credores, tu e teus filhos, fazei o quê? Vivei do resto. Pessoas que não conseguem compartilhar o milagre que vivenciou, meus irmãos, é a coisa mais triste que tem. Então, Eliseu, ele dá essa ordem, eu gosto, porque é bem específica. Entra tu e teus filhos. Porque eu preciso entender que o milagre não é só para mim, mas para os que viveram as crises juntamente comigo.
O milagre não é só para mim, mas para quem esteve com você, quem esteve ao seu lado no tempo da dificuldade também. Ele deve ser parte do milagre, ele também deve receber parte do milagre. Isso vale para os amigos, isso vale para os funcionários, para os colaboradores. Eu achei lindo na sexta-feira, a irmã estava falando aqui no testemunho no culto, dizendo que mandou o filho lá separar uma bonificação para dar 14º salário para os funcionários. E aí eu estou me lembrando aqui de um irmão. Que ele chegou numa crise tão terrível que ele chamou os seus empregados e disse: olha, eu vou fechar a fábrica. O negócio estava tão ruim para ele que até para mandar embora estava difícil. Ele falou: tem que fechar a fábrica. E se vocês quiserem, eu vou fazer uma carta de recomendação para que vocês sejam aceitos numa outra empresa. Com a minha recomendação, vocês vão ser aceitos e tal. Só que é o seguinte, eu vou pagar os direitos legais para todo mundo. Só não sei quando. Mas tem outra coisa. Se vocês quiserem ficar e continuar trabalhando, podem ficar. Só que eu não tenho como pagar o salário. Eu vou pagar uma bonificação para cada um. E não vai ser muito não, vai ser pouco. Só que tem uma coisa. Se a gente sair dessa crise, vocês vão estar comigo. Aí ele diz que só um empregado disse que queria ir embora. Os demais todos ficaram com ele. A empresa prosperou, saiu daquela crise. E aí ele chama os empregados para uma reunião e diz: gente, a prosperidade chegou e eu acho justo que vocês desfrutem comigo. Vocês vão ter participação nos lucros da empresa, porque no tempo da minha adversidade, vocês estiveram junto comigo. Compartilhe o milagre. Compartilhe. Agora tem gente que prospera, a esposa não sabe nem quanto que o camarada ganha. Nem a senha do banco dá para a esposa. Pergunta para ela aí se meu celular tem senha. Se ela não sabe senha do banco. Mas o que é isso? Eu não estou aqui querendo ditar regras a partir do que é a minha vida, não. Por favor, não mal interpretem. O que eu quero dizer é que tem gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui que parece piada, mas não é não. Uma pessoa, o camarada empresta dinheiro para a esposa a juros. E o pior que ela também é uma pessoa, William, bem abastada. E aí quando ele está passando aperto, ela empresta também a juros. E outro dia ele chegou para ela e falou assim: ó, aquele valor que você me emprestou, eu vou pagar, tá? E ela falou: pois é, mas com os dias de atraso tem os juros, meu amor. Aí você olha assim e diz: meu Deus, que casal maduro. Tem que compartilhar, gente. Tem que compartilhar. O camarada se desenvolve na vida e os filhos não sabem nem o que é que ele tem. Não sabe. A esposa não sabe. E o pior é quando alguns que não compartilham, por quê? Porque eles estão presos ao espírito do Dadá. Conhece o espírito do Dadá? Provérbios 30:15. Mostra aqui, Clarinha, por favor. Quem está lá? Camila, mostra aqui quem é o espírito do Dadá. Provérbios 13:15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Há 3 coisas que nunca se fartam. 4 que não dizem basta. Sabe quem é o espírito da sanguessuga? Ela tem nome, é o Dadá. É aquela pessoa que só quer, me dá. Camarada coloca cadeado na geladeira. No forno do fogão ele coloca a corrente com cadeado para ninguém mexer. Mas que é isso? Você pode ficar em pé, por favor, porque eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: que toda família tem desafios, mas os desafios não são maiores do que a provisão de Deus para a vida da sua família. Olha o final que nós temos. O final é lindo, versículo 6. Coloque aí, por favor, Camila. 2 Reis 4:6. A Bíblia diz que: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos,
traze-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu o quê? Não há mais vasilhas. Por que não havia mais vasilhas? Irmãos, não sei por que não havia mais vasilhas, mas o azeite parou não porque Deus não tinha mais poder para multiplicar. O azeite parou porque acabou a capacidade de se reproduzir vasos. Dá para você entender isso? Enquanto tiver vasos, Deus vai encher. Se nós temos aqui, por exemplo, pessoas, homens e mulheres, que querem ser cheios de Deus, Deus vai encher. Deus vai fazê-los ser cheios. Mas se alguém não quer ser cheio de Deus, vai ficar aí cheio de si mesmo, cheio de, sabe, de outras coisas. Mas quem quer ser cheio de Deus, diga: eu quero. O seu desafio não é maior do que a capacidade que Deus tem para dar provisão para a sua vida. Eu quero que você feche os teus olhos. Aleluia. E eu aprendo nesse final aqui uma coisa interessante. E uma delas é: não estabeleça limites para Deus. Pastor, eu creio que eu estou seguro, protegido. Deus é quem me cura, o mal não vai me pegar, o Covid não vai me pegar. Mas você sabe, né, pastor? Eu sou falho, eu sou humano e tal. Irmão, não tem meio termo, ou é ou não é. Não tem 880. Mas pastor, o médico já disse que vai morrer aquela pessoa. Hoje Deus está aqui para mudar diagnóstico. Pessoas que estão aqui, alguém está internado, hospitalizado, vive o Senhor em cuja presença estou. Nesta noite há uma unção de Deus que está sendo liberada deste altar para restaurar a saúde, para produzir milagre, porque enquanto houver necessidade, vai haver o fluir de Deus para produzir milagre na sua vida. Não estabeleça limites para Deus. Você serve o Deus que do nada pode fazer coisas existirem, como se elas já existissem. Não limite o nosso Deus. Ele é aquele que tem o poder para falar com a rocha. Produza! E os rios, as águas comecem a brotar. O nosso Deus é aquele que tem o poder para decretar ao deserto: produza! E as plantas começam a aparecer. Não estabeleça limites para Deus. Oh, aleluia. Quando vai ao profeta, quando aquela mulher vai até a presença do profeta e diz: olha, as vasilhas estão todas cheias, todas cheias. O que é que eu faço agora se não tem mais vasilhas vazias? É mais ou menos assim, ô André. Eu tenho azeite lá em casa que dá para lavar calçada, né? Muita coisa. O que é que eu vou fazer agora? Aí o profeta dá uma ordem: vai, vende o azeite. E faz o quê? Desaparece. Vai para as ilhas do Caribe. Não. O que você vai fazer? Vai, paga o que tu está devendo. E tu e os teus filhos viva com aquilo que sobrar. Eu quero que você levante as mãos e diga: a providência de Deus é maior do que a minha necessidade. A providência de Deus é infinitamente maior do que a minha incapacidade de gerir, de prover. O meu Deus é o Deus que tem o poder para fazer tudo na vida daqueles que estão sem nada. Vende o azeite, paga a tua dívida. Tu e os teus filhos viva daquilo que sobrar. Aí algum bobinho vai dizer assim: mas pastor, pagar dívida com azeite, pastor? Deixa eu revelar uma coisa para você. Se você ler a Bíblia em 2 Crônicas, do capítulo 1 até o 9, você vai perceber que Salomão, ele pagava, ele comprava, ele negociava, comercializava ouro de Ofir, ouro e prata na Arábia. Salomão, ele comprava cavalos de raça no Egito. Ele contratava mão de obra especializada em Tiro. Ele contratava pessoas qualificadas para fazer obras excelentes naquele templo que estava sendo construído. E sabe com que ele pagava? Com azeite. Porque o azeite de Israel era o azeite mais caro do mundo
antigo. Então, o que Deus fez para aquela mulher não foi apenas um milagre momentâneo para ela sair da dívida que ela tinha, porque o profeta foi bem claro e disse: olha, paga o azeite, tu e os teus filhos, viva do resto. O que Deus vai produzir na tua vida vai ser para a tua descendência desfrutar. Levante as mãos, fechando os teus olhos, porque nós vamos entrar numa atmosfera de milagres. Aleluia. A provisão de Deus será maior do que o teu problema. A provisão de Deus será maior do que a tua necessidade. A provisão de Deus será maior do que a tua dificuldade. A provisão de Deus será maior do que a escassez produzida no tempo da pandemia. A provisão de Deus será maior do que a crise na tua vida. Eu quero declarar nesta noite, pela unção infalível da palavra de Deus e do poder que há no nome e no sangue de Jesus, toda a ruína que estava permeando a tua casa, a tua empresa, os teus empreendimentos, hoje vão cair por terra, porque tem milagre na tua casa.